Olá, vamos falar sobre o tempo. Eu acho que a melhor passagem da Bíblia para a gente falar sobre o tempo é o livro de Eclesiastes, que está lá no Antigo Testamento, escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi. E é o capítulo 3, que fala muito do tempo. Então, quem quiser acompanhar comigo, é Eclesiastes, capítulo 3. É bem rapidinho, é do 1 ao 8. E eu estou aqui com a minha versão NVT, que é a nova versão transformadora. E eu tenho aqui a outra versão, que é a mensagem. Tenho aqui a King James, que é a versão tradicional de 1611, mas eu vou ler na NVT. Eu vou ler na versão a mensagem. Mudei aqui. Eu planejei, mas Deus me direcionou aqui para a versão a mensagem. Do 1 até o 8. Nessa vida, tudo tem a sua hora. Há um tempo certo para tudo. Há hora de nascer e hora de morrer. Há hora de plantar e hora de colher. Há hora de matar e hora de curar. Há hora de destruir e hora de construir. Há hora de chorar e hora de rir. Há hora de lamentar e hora de se alegrar. Há hora de fazer amor e hora de se abster. Há hora de abraçar e hora de se afastar. Há hora de ganhar e hora de contar as perdas. Há hora de segurar e hora de largar. Há hora de arrancar e hora de consertar. Há hora de calar e hora de falar. Há hora de amar e hora de odiar. Há hora de iniciar a guerra e hora de fazer a paz. E no versículo 11, aí agora eu vou para a NVT, porque a mensagem ela mistura tudo e eu não sei onde que começa o 11. E o versículo 11 fala: E no entanto Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Então tudo foi feito no tempo do Senhor. O que a gente precisa é orar, confiar e esperar que o Senhor está agindo. Ontem eu fiz um vídeo falando um pouquinho, bem resumidamente, o início da minha história de restauração, sem entrar em detalhes, mas o que o Senhor vem ministrando no meu coração de 10 anos para cá é exatamente o tempo. Eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas feitas logo, eu sempre fui muito assim, imediatista. Se eu quisesse comprar alguma coisa, eu tinha que comprar naquele momento, porque depois ia passar o tempo da minha empolgação. E isso tem um lado ruim, né? Outro dia eu estava assistindo... Outro dia sim, hoje é quinta. Eu acho que foi segunda-feira agora. No episódio eu acho que é o Mentorcast, do Cleiton Pinheiro. E ele falou da gente perder o time, né? A pessoa que age muito pela emoção tem um lado bom, porque às vezes normalmente assim, né? Ela faz a coisa no time certo, mas tem um lado ruim, porque às vezes a forma como é feita é errada, porque ela está muito movida ali pela emoção. Por outro lado, né? A pessoa quando age pela razão, então ela também pensa antes de agir, ela tem mais clareza, né? Ela normalmente faz as coisas com mais racionalidade, então ela pensa nos pós e nos contras, né? Mas também normalmente ela perde, pessoa sempre pro extremo, né? Muito emocional, muito racional. Ela perde o time da coisa. E eu sempre fui muito pela emoção. Então, de 10 anos para cá, o Senhor tem trabalhado no meu coração o controle das minhas emoções, o domínio próprio, né? Para que eu tenha
confiança mais nele, que as coisas acontecem no tempo dele, né? Eu posso não concordar, mas eu preciso confiar e esperar o tempo do Senhor. Então, muitas vezes a gente faz orações na expectativa de Deus ali atender imediatamente, ou a gente ouve muita coisa, né, dos pastores pregando aqui na internet, né, falando muito sobre o tempo. Então a gente ora e fala, Senhor, mas o Senhor vai me dar, né, eu tô orando, pedindo, né, para Deus me dar alguma coisa, para Deus fazer alguma coisa, e se passa do nosso tempo. Na verdade, a gente já fica mais, mas o Senhor não quer me atender, o Senhor não quer me dar, não, o Senhor, né, não está me respondendo. Então a gente precisa aprender a confiar no tempo do Senhor. E aí ontem eu ouvi uma expressão, ouvindo uma palavra do pastor Augustus Nicodemos aqui no YouTube, e ele falou, se Deus quiser eu vou fazer tal coisa, e ele há de querer, porque a gente quer que Deus faça no nosso tempo e aquilo que a gente quer, né? A gente faz oração, mas a gente quer que Deus atende a nossa oração do jeito que a gente fez, no nosso tempo. Então a gente precisa aprender a confiar no tempo de Deus. Tem uma passagem da Bíblia também que fala lá da história de Davi, onde o Davi e o seu exército, eles estavam em guerra, e quando eles voltaram para a cidade, todas as esposas dele, do exército dele, os filhos, as coisas, né, o gado, tudo foi roubado, tudo foi sequestrado, né, tudo foi levado embora. E aí ele faz uma oração muito rápida para Deus, né, perguntando para Deus se era para ele ir atrás, né, se era para ele enfrentar o exército inimigo. Eu não lembro exatamente nomes assim para te dizer, mas se era para ele ir atrás dos inimigos que sequestraram as esposas, os filhos e levaram tudo, né? Se eles iam conseguir trazer de volta. E o Senhor imediatamente respondeu, né? Vai que vocês vão conseguir trazer tudo de volta, né? Então foi uma resposta imediata ali que Deus deu na oração de Davi. E às vezes eu me apego, né, nessa oração. Então às vezes eu faço orações assim, querendo respostas imediatas do Senhor. E o tempo é o tempo de Deus, né? Tem coisas que Deus me responde ali imediatamente, mas tem muita coisa que o Senhor tem me ensinado. A gente tem me ensinado que eu devo orar, que eu devo me abrir, que eu devo contar para Ele, mas que eu preciso esperar, né? E que nem sempre a resposta vem aquilo que eu estou aguardando. E isso a Bíblia explica, né? Às vezes a gente pede e Deus não atende, né? Porque a gente pede mal, pede para o nosso prazer. E até eu entender o que o Senhor queria da minha vida, eu fiz muito dessas orações, né? Orações de pedidos, né? E pedidos para o meu prazer carnal. E muitas das coisas o Senhor não me dava, né? Mas hoje, glória a Deus, eu tenho conhecimento da palavra. E o Senhor tem me ensinado todos os dias um pouquinho mais, né? Tem me ajudado, tem forjado o meu caráter para que eu seja cada vez mais parecida com Ele. E eu não sei nada, né? Eu preciso aprender. Eu não sei nada. Mas glória a Deus, né? Por isso, que o Senhor alcançou o meu coração. Mas eu queria falar que a questão do tempo, eu me lembro de quando eu fui fazer faculdade, que eu já estava casada, eu fui fazer faculdade. A faculdade que eu passei na época era faculdade paga, faculdade particular. E era em tempo integral.
E era um curso relativamente alto para o meu custo ali de vida, né? Pro que a gente vivia na época, era um custo relativamente alto. Eu fiz o curso de odontologia em Belo Horizonte, Minas Gerais, em Belo Horizonte, na faculdade da PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica de Minas. E é uma faculdade cara, tinha todo o material, todo o instrumental de odontologia, tinha épocas, né, que a gente tinha que comprar materiais ali, os instrumentais, livros, enfim, todo o material didático e todo o material de clínica, que ficava, assim, às vezes, 3, 4 vezes maior o valor do que a mensalidade. Então, foram tempos muito investidos, né, muito valor financeiro na minha faculdade. E eu me lembro que quando eu passei na faculdade, quando eu passei no vestibular, eu lembro que o meu marido, na época, ele falou assim: agora a gente vai... foram 5 anos de faculdade em tempo integral, então não tinha como eu trabalhar para contribuir com a renda, mas éramos só eu e ele, eu não tinha o Lucas ainda, então, digamos assim, que foi um pouco mais fácil, né? E eu fiz faculdade com mulheres que tinham filhos. Eu tinha uma colega de turma que ela tinha um menininho de 4 aninhos na época, né? 4, quando a gente formou, ele tinha 9 anos. Era isso mesmo, né? 5 anos de faculdade, foi isso mesmo. Então, eu lembro quando eu conversava com ela, meu neném ficou com a minha sogra, minha mãe ajudava a olhar, porque era tempo integral, o marido trabalhava para também ajudar a pagar a faculdade, né? E ela não podia contribuir com um nenenzinho pequeno, né? Uma criança, né, de 4 anos é totalmente dependente dos pais ainda, né? E aí e a gente conversando, trocando experiências, né? E ela falava assim para mim: aproveita bastante o seu tempo, né? Todo o tempo livre que você tem para estudar. Não faça igual eu, ainda bem que você, né, não tem a vida que eu tenho. Ela tinha, acho que na época, que levantar de madrugada para estudar todos os dias antes de ir para a faculdade. A gente já levantava cedo para ir para a faculdade. E aí ela tinha que levantar mais cedo todos os dias para estudar um pouquinho, porque depois que o menininho dela acordasse, ela não tinha mais tempo, né, para estar estudando. Então ela estudava até mais tarde da noite, quando chegava da faculdade, né, da universidade, e de manhã cedinho. Mas o que eu queria dizer, a gente acaba fugindo um pouco, né, porque vem as lembranças aqui comigo, e eu lembro dos conselhos dela. Mas eu me lembro que meu esposo, na época, ele falou assim: olha, agora nós vamos enfrentar 5 anos de faculdade, um curso relativamente caro, né, para o nosso padrão de vida, tem todo o material, né, e a gente vai fazer um esforço, mas a gente vai ter que conter gastos. Então a gente não saía para comer fora, a gente não, porque casal tem essas coisas, né, de sair para comer uma pizza, sair para comer. Eu particularmente amo comida japonesa, e normalmente é uma culinária mais cara, né, de valor um pouquinho mais alto. Então eu lembro que a gente teve 5 anos assim de muito, muito, muito custo. Então a gente conteu os gastos, tudo que a gente podia, inclusive em mercados, né? A gente tinha assim a gente era muito regrado, né, com o mercado, para não comprar coisas demais, não comprar coisas que a gente não ia usar, utilizar ou comer, né? E procurar ali das opções mais baratas que tinha. E eu concluí meu curso, eu fiz meu curso, né? Eu tive épocas, inclusive, como era integral, eu tive épocas, inclusive, na universidade, que eu levava marmitinha, eu levava lanche. Como hoje eu faço
Lancheira não, né? Porque o Lucas já tá no ensino médio, ele não leva mais lancheira. Morre de vergonha. Tem dia que nem lanche quer levar. Mas assim, via de regra, eu preparo um lanche para ele. E eu levava lanche para mim. Eu lembro que eu tinha uma bolsinha assim que eu levava lanche para mim, eu levava almoço. Eu levava refrigerante congelado, porque a manhã toda ele ficava descongelando e na hora do almoço eu conseguia tomar um refrigerante para não ter que pagar almoço, porque era muito caro, né? Então, foi isso que a gente viveu. Então, e foi por um tempo, né? Então, foi o tempo de contenção de gastos, para depois a gente conseguir ter uma vida melhor, né? Se assim a gente pode dizer, nos tempos de hoje, né? Mas é o tempo, né? Então, tem tempo para gastar, tem tempo para conter gastos, né? Tem tempo para amar. Tem uma versão aqui que eu li que tem tempo para amar e tem tempo para odiar. E eu acho que é na versão King James. Embora a gente não prega o ódio, né? A gente prega a paz, o amor. Mas eu acho que tem aqui Aqui, é isso mesmo, ó. Tem um tempo para amar e um tempo para odiar. Aqui na versão King James. Então, o desafio de hoje para a gente é nos entregar a Deus, né? Colocar tudo que se passa no nosso coração, na nossa mente, em oração ao Senhor e pedir para Ele sabedoria, discernimento, entendimento, né? Paciência, para que a gente consiga esperar, né? Para que a gente entenda que há um tempo, né? Um tempo para todas as coisas e é o tempo dele, né? Então, ninguém melhor do que Deus para administrar o tempo na nossa vida, né? Hoje a gente também vive tempos o 2x, né, de ouvir áudios e vídeos no 2. Eu não sei como é que fala, eu falo 2x ou 2.0, não sei como é que é. Mas de acelerar, né, o áudio. E eu sou viciada em acelerar. Alguém me manda um áudio mais longo, eu não tenho problema de alguém me enviar um áudio longo, não. Inclusive, a gente até brinca, né? Eu vou te mandar um podcast. E eu acelero para ouvir. Vídeos no YouTube, eu acelero para ouvir. Eu não tenho paciência hoje para estar ouvindo no 1. Né? E podcast, sobretudo podcast. Gente, eu amo assistir podcast. E tem podcast que às vezes passa de 2, 3 horas, né? E eu fico ali concentrada assistindo, né? Ouvindo, aprendendo. Mas eu não consigo sentar no meu dia e ficar 3 horas aqui na tela, ou na frente da TV, ou na tela do celular, 3 horas para ouvir um podcast. Enquanto eu estou fazendo outras coisas, eu acelero, ponho 1.4, 1.5, dependendo da fala da pessoa, né? Tem gente que tem uma fala mais lenta, então eu acelero mais. Tem gente que tem uma fala mais rápida, então eu ponho no 1.2, 1.25, né? Mas aí eu dificilmente, mas muito dificilmente eu ouço no 1. Então é o nosso imediatismo, né? É a gente querer as coisas para agora, né? Para ontem, né? Como diz aí, como se diz por aí, a gente quer as coisas para ontem. Mas é isso, então, que a gente possa aprender no Senhor, confiar nele, orar, confiar e esperar no tempo dele, né? Porque a palavra diz que ele faz tudo no tempo apropriado, né? Tudo foi criado no tempo certo, né? Então, e tem essa questão do tempo também, que é o Cronos e o Kairos, né? O Kairos é o tempo de Deus e o Cronos é o tempo que a gente vive, mas eu não tenho conhecimento nessa área, então não vou falar nada aqui, é só a nível de citação mesmo, né? Mas é isso, né? Que Deus nos abençoe. Tô vendo aqui o tempinho tá acabando, e graças a Deus eu consegui falar o que eu queria falar. E esses últimos segundos aqui é só para falar que o meu cenário, gente, é a minha casa mesmo, tá? De fundo aqui tá a minha cozinha. Eu tô aqui na minha mesa de jantar, né? Que é um ambiente aberto aqui, quase junto aqui com a minha cozinha, aqui em casa. E então, o meu fundo é isso. Não tem nenhum cenário, nada assim... Nada, é bem caseiro, assim, mas é bem natural e muito verdadeiro.
Fica com Deus.